Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o senador Eduardo Girão analisou as reações do establishment às revelações feitas pelo Congresso americano, que divulgou ao mundo dezenas de ordens do judiciário controlado pelo ministro Alexandre de Moraes, à rede social X, antigo Twitter, que claramente promoviam a censura prévia de opositores do governo Lula. O senador destacou que, após a revelação feita pelo Congresso americano, o ministro Alexandre de Moraes falou com os presidentes das duas casas legislativas, o presidente Lula jantou com ministros da Suprema Corte e o STF resolveu prosseguir no julgamento de uma ação sobre o bloqueio de mais meios de comunicação. Girão disse: enquanto o mundo descobre nosso novo regime, o sistema carcomido brasileiro reage. A cada hora, as revelações dos arquivos do Twitter deixam a ditadura da toga do Brasil mais exposta para o mundo. E não demorou muito para o sistema se autoajudar e manter a todo custo o status quo. Não é por acaso a visita de surpresa do ministro Moraes ao Senado na última quarta-feira, querendo passar a ideia de que vivemos uma normalidade democrática, nem o vergonhoso jantar que reuniu ele e o presidente Lula, juntamente com outros ministros do STF, na casa de Gilmar Mendes, e muito menos o julgamento na corte de uma ação que pode até retirar do ar plataformas digitais. O fato é que as gravíssimas revelações dos jornalistas Michael Shellenberger, Davi Agap e Eli Vieira Júnior repercutiram ao ponto de haver até relatório oficial do Congresso dos Estados Unidos que pediremos compartilhamento para tomarmos atitudes imediatas na Casa Revisora da República. Aliás, não é de hoje que venho fazendo denúncias reiteradas vezes, não apenas sobre a censura política vigente no Brasil, que é implacável com os conservadores, mas também no desrespeito à Constituição pelo ministro Moraes, que não respeita o ordenamento jurídico do país, deixando o cidadão sem direito à defesa e ao contraditório, com violação total do devido processo legal. Tudo o que está acontecendo atesta que nosso trabalho e a mobilização da sociedade brasileira de forma ordeira, pacífica e respeitosa não pode parar em favor da liberdade. Que a verdade, a justiça e o bom senso prevaleçam em nossa nação. Jesus no comando, sempre. Paz e bem. O senador também ironizou o uso de termos para atribuir a adversários políticos as próprias características típico da extrema esquerda. Ele publicou uma imagem com a definição de fascista. Refere-se a uma ideologia autoritária que valoriza a supremacia do Estado e a supressão de dissidência, com características que incluem desrespeito aos direitos individuais e intolerância à oposição política. Girão disse: redemocratização em xeque. O golpe em nossa Constituição veio de onde menos se esperava. O escândalo dos arquivos do Twitter envergonha grandes autoridades brasileiras diante de países que existia democracia em nosso país. Qualquer semelhança do significado do termo fascista, carregado de conotações históricas e políticas, com o atual momento vivido no Brasil, seria mera coincidência? Os donos do poder têm se apropriado do vocabulário para imputar a terceiros aquilo que assistimos, de um resultado nefasto do alinhamento político-ideológico do governo Lula com a corte. Estas vêm provocando uma censura sem precedentes e principalmente contra a oposição, como trouxeram à tona os arquivos do chamado Twitter Files, além de editoriais da imprensa nacional e internacional repercutindo os abusos à liberdade de opinião no Brasil. O Congresso dos Estados Unidos já acionou o X sobre as denúncias desses arbítrios pela dupla TSE e STF à rede social.
Até o ministro Moraes já foi oficiado, conforme a imprensa. Continuemos em oração, pois elas estão sendo respondidas, mas também agindo, no limite de nossas forças, em defesa da nossa Carta Magna, tão violada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitá-la. Que a verdade, a justiça e o bom senso prevaleçam em nossa nação. Deus no controle de tudo. Paz e bem. Os documentos revelados pelo Congresso americano, assim como os Twitter Files, mostraram para o mundo uma pequena fração dos abusos que vêm sendo cometidos há muitos anos nos inquéritos políticos conduzidos nas cortes superiores. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo semelhante durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda de veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvos de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas, confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Nessa tarde aqui de sexta-feira eu estou em Fortaleza e queria alertar para a gente conectar alguns sinais nessa semana muito emblemática que nós estamos vivendo pela liberdade de expressão no Brasil. Essa semana
logo depois do escândalo do Twitter Files, nós estamos vendo aí o STF julgando uma ação que pode retirar plataformas digitais do ar. É coincidência ou não? Da mesma forma que também o presidente Lula se reúne com o Moraes, com outros ministros do STF, num jantar. Cadê a separação de poderes, a independência de poderes? Parece que o sistema está reunido para tentar se blindar, porque no dia seguinte desse jantar, o ministro Alexandre de Moraes, o pivô de toda essa crise que a gente está vivendo, que o mundo está descobrindo, que o próprio Congresso americano já está mobilizado sobre o que está acontecendo no Brasil em relação aos direitos, à liberdade, ao respeito à nossa Constituição e às empresas que mantêm aqui um trabalho como o X atual. Ele vai ao Senado Federal de surpresa e antes foi conversar com Arthur Lira. Então a gente precisa ver tudo isso que está acontecendo e ver que não é por acaso. Nós vamos continuar denunciando o que está acontecendo, o que tiver de errado. Esse é o compromisso do cidadão de bem do Brasil, independente se ele é político, se ele é jornalista, se ele é gari, se ele é qualquer função. Eu estou aqui na Praça da Imprensa em Fortaleza e é aqui que ficam os grandes veículos de comunicação e é um momento chave da nossa República. Não podemos perder esse momento onde o sol está abrindo. Inclusive estava chovendo até pouco tempo aqui, né? O que é uma grande notícia para o cearense, e a gente está vendo aí o sol começando a se abrir para o Brasil nessa questão que está afligindo tantos brasileiros que têm medo de se expressar, né? Então vamos continuar firmes, denunciando onde quer que seja, para que a nossa Carta Magna seja defendida e que o Senado haja. Nós vamos fazer a nossa parte, pedir compartilhamento de dados, é um dever moral nosso com o governo americano, com a Câmara dos Deputados lá, para que a gente possa se aprofundar nesse trabalho e depois ver medidas que possamos fazer. Contamos com o apoio de você, brasileiro, se manter vigilante, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Grande abraço.